Olá, somos alunas da FATEC Sorocaba e vamos apresentar o projeto interdisciplinar 6. Somos alunas do curso de Tecnólogo em Logística, sou a Sângela Castro de Carvalho, junto com a Raquel Oliveira Franco. Nosso projeto vai apresentar sobre a aplicação do VSW, mapeamento do fluxo de valor no processo de uma progressiva em um salão de beleza. Lemon Factor é uma filosofia da gestão originada no sistema de produção da Toyota, com foco na eliminação de desperdícios e melhoria contínua. Uma de suas ferramentas mais utilizadas é o VSW, ou mapeamento do fluxo de valor, que permite visualizar e analisar todas as etapas de um processo, identificando gargalos e oportunidades de melhoria. Este trabalho tem como objetivo aplicar o VSW em um serviço de beleza, especificamente no processo de aplicação de uma progressiva, para demonstrar como o método pode ser utilizado em ambientes de prestação de serviço, otimização de tempo, recursos e qualidade do atendimento. O salão que escolhemos é o Marquinhos e Raquel Cabeleireiros. Esse salão fica em Votorantim, é um casal que são proprietários, trabalham há mais de 30 anos e os serviços deles são cortes masculino, barba e produtos de barbearia, cortes femininos, tinturas e progressivas e penteados. A missão é oferecer serviços de beleza com qualidade, atenção e respeito, cuidando de cada cliente de forma personalizada e acolhedora. A visão é ser um salão reconhecido pela confiança, pelo bom atendimento, pela experiência de mais de 30 anos, mantendo o ambiente familiar e profissional. Os valores são respeito a cada cliente e qualidade em todos os serviços. O processo que foi escolhido foi a progressiva. O processo analisado da progressiva foi realizado pela profissional Raquel Oliveira Franco em um salão de beleza em Votorantim. A colaboradora foi a Sângela Castro. Aí temos a demonstração da aplicação do produto da progressiva na nossa cliente. O estado atual do VSM, o que observamos no salão, foi alguns tipos de desperdícios. Primeiro, o agendamento, que é feito pelo WhatsApp, a qual a gente observou que as clientes têm muitas dúvidas em questão de preços, tamanho de cabelo, produtos que ela vai usar. O atendimento à cliente chegando no salão também demora com certas conversas desnecessárias. No lavatório foi uma falta de um armário, o carrinho auxiliar com um kit completo, tipo com shampoo e toalhas para ser utilizado na lavagem dos cabelos. A secagem e aplicação de produto também observamos um secador com baixa potência, uma falta de organização de materiais com pincéis e cumbucas. O tempo de pausa da progressiva também uma marca, precisa de muito tempo de pausa. Escovação e chapinha foi falta de ferramentas de boa qualidade, chapinha, prendedores e secadores, e foi também uma falta de padronização no serviço. Aqui temos o mapa atual do salão. A cliente chega no salão, aí ela escolhe, o que vai ser feito. Se for homem, corte masculino ou barba ou penteado. Penteado também serve para o feminino. E a progressiva. A progressiva daí tem a aplicação do produto, as entregas do produto pelos fornecedores, e aí começa a etapa. Agendamento, 7 minutos, tirando dúvidas, 12 minutos para o atendimento, quando chega no salão, 15 minutos para a lavagem, 30 minutos para a secagem e aplicação do produto, 40 minutos de tempo de pausa e 76 minutos escovando e pranchando o cabelo. Ou seja, dá um total de 180 minutos. Algumas das melhorias que analisamos seria a bancada de atendimento com kit pronto de aplicação para progressiva, secagem e prancha, e também uma cadeira bem confortável com regulagem de altura.
Também seria bom manter um checklist diário de materiais e equipamentos, higienização de materiais e ferramentas utilizadas, a manutenção e a conservação dos equipamentos, cronometrar cada fase do atendimento para ajustar o tempo ideal, observar o tempo de espera para o produto agir, não deixar ultrapassar o tempo correto, e padronizar o procedimento conforme tipo de cabelo, fino, médio e grosso. Continuando com as melhorias, também poderia ser agendar clientes por aplicativo, criar kit completo em todos os materiais necessários para a progressiva, usar secadores de alta potência, chapinhas com regulagem de temperatura de 100 a 400 graus, escova raquete para secagem dos fios, presilhas modelo grampo, pincéis e pentes com cabo. Organizar a bancada por etapas e processo, facilitando o acesso dos produtos, e ter um armário ou carrinho auxiliar ao lado do lavatório com kit pronto para lavagem e aplicação de produto, e um lavatório confortável com água de boa quantidade e temperatura correta. Utilizando as melhorias, temos o mapeamento no estado futuro. Ou seja, praticamente ao mesmo o começo, né? Aplicação da progressiva. Aí aqui temos o agendamento pelo aplicativo, né? Durando apenas 2 minutos. Atendimento ao chegar no salão, sem desperdício de tempo, 5 minutos. A lavagem completa de qualidade, 10 minutos. Secagem e aplicação do produto, 20 minutos. Tempo de pausa com o produto, 15 minutos. E o total para escovar e pranchar o cabelo, 50 minutos, tendo um total de 102 minutos, isso otimizando o tempo. O estado esperado com a aplicação do VSW, espera-se reduzir o tempo total do processo de 180 minutos a 102 minutos. Melhora a organização do ambiente de trabalho, diminui o cansaço do profissional e aumenta também a satisfação do cliente. Além disso, o fluxo de trabalho torna-se mais previsível e eficiente, favorecendo a produtividade e a quantidade do serviço. Conclusão: com a aplicação do VSW, o mapeamento de fluxo de valor mostrou que as ferramentas do Lean Manufacturing podem ser adaptadas a diversos tipos de negócio, inclusive a salão de beleza. O estudo evidenciou como pequenas mudanças na organização de um ambiente, a padronização das atividades e na gestão do tempo pode trazer grandes benefícios em termos de eficiência, qualidade e satisfação do cliente. Nós agradecemos a atenção de todos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Essa é uma frase que a gente gosta muito, de bastante energia positiva para todos. Muito obrigada a todos. Essa frase ela é muito utilizada no salão, Marquinhos e Raquel. Muito obrigada a todos. Apareceu esse negócio. Sejam bem-vindos ao VSM do Pipoqueiro. A nossa equipe, composta pelo Alessandro, eu, Brandon, Davi e Tiago, irá mostrar um processo de um pipoqueiro do Parque São Bento. A equipe buscou analisar, de forma prática, como as atividades atuais impactam tempo, ergonomia e segurança, identificando gargalos e propondo soluções baseadas nos princípios Lean. Nosso objetivo é mostrar como pequenas melhorias podem transformar a rotina de trabalho, reduzir desperdícios e aumentar a eficiência. O desafio do pipoqueiro. O contexto analisado mostra um profissional que enfrenta uma série de dificuldades operacionais no seu dia a dia. Ele precisa se deslocar 12 km para comprar seus insumos, dependendo exclusivamente de transporte público para carregar itens como milho, açúcar, óleo, corante e até o botijão de gás de 2 kg. Além disso, o processo é totalmente manual.
exigindo esforço contínuo, principalmente na etapa de mexer a panela durante o preparo. Essas atividades geram fadiga, atrasam a produção, diminuem a eficiência e aumentam os riscos de falhas e acidentes. Problemas identificados. Ao mapear o fluxo do processo, percebemos vários pontos críticos. O primeiro é a ergonomia comprometida. Os ingredientes ficam posicionados de forma inadequada, obrigando o pipoqueiro a se abaixar constantemente e a realizar movimentos desconfortáveis. Outro ponto é o contato direto com o fogo, já que o acendimento do fogão são totalmente manuais, aumentando o risco de queimaduras. Além disso, o processo de mexer a pipoca sem parar demanda esforço físico intenso e diminui a produtividade. Essa falta de automação compromete padronização e reduz consistência do produto final. Em conjunto com todos esses fatores, tornam a operação mais lenta, mais cansativa e menos segura. Analisando os riscos, identificamos que o pipoqueiro está exposto diretamente ao fogo, o que eleva as chances de acidente. A repetição constante dos movimentos e o peso das tarefas manuais também podem causar dores musculares e problemas ao longo do tempo. Somando isso, a ausência da padronização aumenta as chances do erro no preparo, enquanto a baixa eficiência causa o atraso na linha de atendimento. Em um ambiente de trabalho tão dinâmico, esses riscos afetam não apenas a saúde do operador, mas também a qualidade do produto e a experiência do cliente. Olá, sou o Davi e agora vou apresentar o VSM de estado atual. O VSM de estado atual do pipoqueiro dura em torno de 6 minutos e 24 segundos, isto é, o lead time do processo do estouro da pipoca. Então, como podemos ver, o pipoqueiro é o PCP, e à direita temos o cliente, à esquerda temos o fornecedor. Nesse caso, eu considerei o cliente segundo uma unidade. Agora, se ele quiser 2, 3, 4, 5, os processos finais, né, que a gente pode entender do VSM, eles aumentam. Mas, no tempo que nós estamos considerando aqui, verificamos somente uma unidade. Com relação ao fornecedor, o que o pipoqueiro faz? Ele busca uma vez por semana a matéria-prima. Como vocês já ouviram a respeito, ele vai de transporte público. A embalagem ele também busca uma vez por semana. O gás ele abastece quinzenalmente. E as ferramentas que ele tem é a concha da pipoca, a colher do corante, o copo do açúcar, o copo do milho, o frasco de óleo, a garrafa de água, frasco de leite condensado, isqueiro, acendedor acoplado no botijão. Entrando adentro do processo do VSM, a primeira coisa que ele faz, entendendo de uma forma de que o pipoqueiro acabou de estacionar o carrinho e o cliente chegou automaticamente nesse instante. Agora ele vai fazer a pipoca. Como vocês podem ver, a seta está posicionada para a direita, então é uma produção empurrada. Até mesmo não é possível prever tanta a demanda, ou melhor, não é possível fazer uma produção puxada devido à natureza do trabalho. Não dá para saber o quanto vai vender. Então teria que ser uma produção empurrada mesmo. Entrando no VSM, primeiro estágio é colocar fogo na panela. O tempo de ciclo, que é o TC, demora 10 segundos. O tempo de troca de ferramenta, que é o TR, demora 1 segundo. E algumas observações, ele tem contato direto com o fogo e o fogo também está em torno de 250 graus Celsius e ele tem contato direto com esse fogo. Então inclui-se a matéria-prima, né, num tempo de 2 segundos. Então ele chega no segundo estágio, que é colocar os ingredientes na panela e mexer. O tempo de ciclo dele é 30 segundos, o tempo de troca de ferramenta são 24 segundos
até porque a pipoca doce são vários ingredientes, é o óleo, é o milho, é o açúcar, é o corante, é a água. Então, a cada vez que ele troca essas ferramentas, a partir do ponto, coloquei o milho, coloquei a água, a soma disso é 24 segundos. E o tempo total do ciclo são 30 segundos. E aí, entra no terceiro processo, que é o forno, né? O estouro da pipoca. No caso, essa é a transição. 5 minutos dura o estouro da pipoca a partir do momento que ele coloca os ingredientes e também coloca o fogo. E aí dá em torno de 250 gramas os ingredientes. Depois da pipoca estourada, ele despeja no compartimento e apaga o fogo. Esse processo dura 20 segundos, o tempo de troca de ferramenta é 2 segundos, que ele precisa ir lá desligar o fogo e pegar a panela e despejar no compartimento. Isso dura em torno de 20 segundos. Então, desligamento do fogo manual, como vocês podem ver. Para o próximo estágio, que é abrir a embalagem, o estoque fica 150 gramas. Ora, por que antes era 250 gramas e agora é 150? Porque a pipoca acabou de ser estourada. E isso faz ela diminuir de tamanho, né? Não significa que teve perda de processo. Embora exista ainda alguma perda de processo, mas não controlável. Até porque depende do fogo e tudo mais. Mas se antes era 250 gramas com o peso total dos ingredientes, agora é 150 com a pipoca já estourada. Para o próximo estágio, que é abrir a embalagem, que é o processo mais curto que tem, ele demora 5 segundos. E o tempo de troca de ferramenta, né, que é deixar a panela no lugar e manusear a embalagem e abrir ela para então colocar a pipoca, demora 5 segundos. Passando 1 segundo para o próximo estágio é colocar a pipoca na embalagem. Como vocês sabem, o pipoqueiro ele gosta de transbordar dentro do saquinho. Então ele precisa de 2 a 3 conchas de pipoca para que ele possa encher o saquinho de pipoca, a embalagem. E esse processo dura 15 segundos mais ou menos. Passando para o último estágio, porém esse estágio é opcional, o pipoqueiro pergunta se o cliente vai querer leite condensado ou não. Se ele querer, o pipoqueiro coloca leite condensado e esse processo dura 5 segundos. Ou seja, considerando tudo, o lead time do preparo da pipoca com leite condensado é 6 minutos e 31, 5 segundos a menos é a pipoca sem leite condensado. E aí entrega-se o produto acabado para o cliente. Entrando agora nas explosões Kaizens, verificamos que os 3 primeiros estágios a gente pode mexer. Ora, se nós conseguirmos diminuir esse tempo de ciclo, podemos fazer com que o cliente espere menos a pipoca e o próprio pipoqueiro também ganhe tempo na preparação da sua pipoca. Então, no primeiro estágio, entendemos que deve mexer no tempo de ciclo. No segundo e no terceiro, a mesma coisa. O tempo de ciclo, 10 segundos, pode ser diminuído conforme a nossa avaliação. O segundo é 30 segundos, também dá para ser diminuído. E o terceiro é 20 segundos, que também dá para diminuir. Se nós conseguimos diminuir, podemos reduzir o tempo de preparo da pipoca em 50%. Olá, me chamo Tiago e vou falar um pouco da meta do projeto Lean. Meta 50%. 50% de redução de tempo. Diminuir o tempo do ciclo pela metade. 100% melhoria ergonômica. Eliminar riscos ortopédicos. E zero acidente. Zero contato direto com o fogo. Solução 1. Panela automática. Seus benefícios: misturador elétrico, elimina o trabalho manual. Com isso, libera o operador para o atendimento. Aumenta a produtividade e padronização do serviço. Seus modelos são compactos para carrinhos pequenos. Opções de modelo: Filco PP 104V,
domésticos ou equipamento com capacidade de até 100 kg por dia de produção. Solução 2. Para melhorar a postura: carrinho ergonômico, gavetas laterais. Com isso, os ingredientes ficam organizados em compartimentos acessíveis, eliminando a necessidade de baixar e se levantar. Altura adequada: a bancada projetada para evitar flexão da coluna e elevação excessiva dos braços. Divisórias internas: com as divisórias internas, vai melhorar a segregação de milho, óleo, sal, açúcar. Isso facilitará o acesso rápido aos insumos. Vamos falar agora da solução 3. Acendedor eletrônico. Acendedor de modelo plasma USB. Elimina o contato direto com o fogo através do seu arco elétrico. Um modelo recarregável por cabo USB. Resistente ao vento. Sua haste é longa e flexível. Seu custo pode variar de R$20 a R$30. Com isso, seu custo-benefício será muito bom. Agora, vamos falar sobre o estado futuro, O nosso carrinho de pipoca, fizemos um sequenciamento aqui do processo, que primeiro, apertar o botão do acendedor, colocar os ingredientes na panela, despejar no compartimento e apagar o fogo. Então esse é os primeiros movimentos para a gente estar fazendo a pipoca. Após a pipoca pronta, os próximos passos: abrir a embalagem, colocar pipoca na embalagem e colocar o leite condensado com a opção do cliente, sim ou não. Então todo esse sequenciamento leva em torno de 5 minutos e 39 segundos, que é sem o leite condensado, e 5 minutos e 44 segundos com o leite condensado. E com isso a gente tem uma redução de 29% no tempo de preparo e entrega do produto. Então a matéria-prima a gente recebe uma vez por semana. A embalagem tem a entrega uma vez por semana também na própria casa do pipoqueiro. As ferramentas são concha para pipoca, colher para o corante, copo de açúcar, copo de milho, frasco de óleo, a garrafa de água e o frasco de leite condensado. Então tudo isso daí faz com que a gente consigamos um ganho de 29% no tempo de preparo e entrega para o cliente. Na sequência, vamos falar sobre o beneficiamento da implantação. Qual foi os benefícios que conquistamos, O operacional: um operador livre para atendimento simultâneo. Então, enquanto a pipoca está lá estourando na panela, a panela está trabalhando, está fazendo seus movimentos para não queimar a pipoca, o atendente está atendendo os clientes, ele está preparando a embalagem. Questão ergonômica, elimina o esforço físico de estar ali fazendo a movimentação na panela manualmente. Com isso, ele ganha em não estar fazendo movimentos repetitivos. A qualidade, Qualidade é a redução da variação do produto final através do processo padronizado. Então, como a gente padronizamos um sequenciamento da produção, essa produção tende a ser igual para todos. Não tem como, um exemplo, se fosse no operacional, eu mexer um pouco a mais, um pouco a menos, eu me distrair com um cliente chegando e acaba que eu não mexo o suficiente em toda vez que eu estou fazendo ou estourando a pipoca. Então, com isso, tem uma variação da qualidade do produto. Com sistema automatizado, não, é padronizado, é o meu movimento, é constante o movimento, então não tem como ter essa variação. Proximidade estratégica dos insumos diminui movimentos e reduz tempos de preparo. Então,
deixamos também tudo próximos uns dos outros, para quando formos fazermos o produto ou preparar um produto para a embalagem, já está próximo da gente, sem precisar ficar fazendo movimentos ou abrindo armário, fechando armário para poder pegar os produtos para estar fazendo essa atividade. E os resultados, né, do projeto Lean: eficiência operacional, a redução do tempo de ciclo e o aumento da produtividade, segurança do trabalhador, a eliminação de riscos de queimadura e acidentes com a implementação do acendedor automático, a qualidade do produto, a padronização do processo, garantindo a consistência e a melhor experiência do cliente, o bem-estar, seria a melhoria ergonômica, prevenindo, né, as fadigas e os problemas de saúde ocupacional. Então, o nosso trabalho foi isso. Gostaríamos de agradecer a todos. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar o nosso trabalho aqui, que a gente fala sobre o processo de troca de óleo em uma oficina mecânica. O nome da nossa oficina é Autocar Mecânica Automotiva. Nosso grupo é representado por mim, Matheus Toledo, Matheus Matos, Thalita Ponte e Yasmin. Eu vou falar um pouco aqui sobre o estado atual e detalhamento. Atualmente a gente trabalha com um elevador na troca de óleo. Ele apresenta um fluxo e muito atrasos por questão de tempo, questão de manobrar o veículo. E esse elevador acabou se tornando um gargalo na nossa operação. Falar um pouco também sobre os processos atuais, como está sendo hoje em dia. A chegada e espera para atendimento do veículo é de 10 minutos, lembrando que é um veículo por vez. O registro no sistema e autorização 5 minutos. Deslocamento do carro ao box também 5 minutos. A drenagem do óleo ali e a retirada do filtro também 10 minutos. A busca do óleo e do filtro no estoque 8 minutos também, devido a uma organização no estoque. A colocação do novo filtro e do óleo 10 minutos. Conferência final e limpeza 5 minutos. Entrega e pagamento 7 minutos. Também vou falar nossos principais gargalos aqui, que um deles é manobrar o veículo. Exige muitas tentativas ali para o mecânico manobrar o veículo e alinhar com o elevador. A espera elevada de clientes aguardando, enquanto você está ali, o mecânico está movimentando, manobrando o veículo. O alto tempo do deslocamento e da movimentação do funcionário. A baixa fluidez do fluxo de veículos. O layout, que hoje em dia é um layout inadequado para esse serviço, para esse processo. O estoque desorganizado, que, como eu falei lá em cima, que ele gera atraso na separação dos pedidos. E a falta de padronização, uma falta de padronização do nosso processo. E o lead time médio é de 60 minutos numa troca. Bom, aqui é o Matheus Matos, eu vou falar sobre o VSM do estado atual da nossa oficina mecânica Autocar. Aqui, como podemos ver, o mecânico ele tem que ir lá no fornecedor, fazer a compra do óleo semanal, a compra de ferramentas menores semestral e manutenção equipamento quinzenal. Aqui, como podemos ver, o VSM do estado atual está assim, como foi dito pelo Matheus Toledo. O mecânico ele vai até o cliente quando ele chega, o cliente precisa ficar esperando pelo atendimento, que o tempo ciclo ali é de 15 minutos. Considerando 3 minutos um carro, o mecânico vai até o carro, pega e manobra até o elevador. Com isso, o operador manobra o carro corretamente para o elevador e ajusta manualmente. Isso já leva um tempo. Até realizar a troca de óleo são 28 minutos, porque é o tempo do mecânico pegar o seu carro, levar até o elevador. Isso gera um tempo de lead time maior, que acaba gerando mais atrasos e atrapalhando na operação na troca de óleo. Aí, feita a troca de óleo, o mecânico vai ter que descer o elevador, remover o carro do elevador, isso ali gerando um tempo ciclo de 5 minutos, que já é um atraso ali considerável para o cliente que já está esperando todo esse tempo. Removendo o carro do elevador, ele faz a manobra e devolve para o cliente. O operador precisa manobrar o carro novamente para liberá-lo. Tempo ciclo de 5 minutos. Já são mais 5 minutos ali que desnecessários. Se tivesse ali uma explosão Kaizen, que tivesse ali umas melhorias para essa oficina mecânica. E por fim, o mecânico entrega o carro ao cliente, que ele vai até o pagamento e a liberação. O cliente paga e recebe seu carro finalizado. Oportunidades de explosão Kaizen.
Atualmente, o alinhamento do carro no elevador pode levar até 10 minutos por veículo, o que representa o maior ponto de desperdício de processo na troca de óleo. Os impactos do processo. Aumenta o lead time, ou seja, o tempo total desde a chegada até a entrega do carro. Gera a espera do cliente, aumentando a insatisfação, e cria um gargalo porque enquanto um carro está sendo manobrado, o próximo fica parado. Vagas de atendimento. Com estações de troca de óleo no chão, a gente viu como oportunidade a entrada e saída mais rápida de veículos, zerando a necessidade de manobras. Então, um cliente ele poderia chegar e já estacionar na vaga que está sinalizada. Logo abaixo, no piso inferior, estaria um operador já preparado para iniciar o serviço. E com isso a gente conquistaria o aumento do fluxo de veículos e a redução da movimentação. Layout da oficina. Como a alternativa, a gente propõe uma utilização de vagas de atendimento como troca de óleo no chão, o que elimina a necessidade de uso de elevador. Os benefícios desse direito é a entrada e saída mais rápida, sem manobras complexas, eliminação de manobras, reduzindo o tempo, aumento de fluxo de veículo, permitindo atender mais carros por hora e a redução de movimentação, deixando o processo mais simples e contínuo. Essa mudança melhora o fluxo, reduz os gargalos e aumenta a produtividade da oficina. Check-up e checklist rápido. Para reduzir a variabilidade no processo, a gente chegou à conclusão que seria o ideal estabelecer um padrão de atendimento na hora de realizar a troca do óleo. Então, dependendo do mecânico, dependendo da quantidade de tempo que ele tem de experiência, existe algumas variações do que um faz primeiro, do que ele prioriza na hora que ele vai fazer isso, que material que ele usa, qual o método que ele usa. Então, essas variações acabam aumentando o tempo ali de lead time nessa parte de fazer a troca do óleo. Então, a gente fez um checklist de 1 minuto dos itens a serem usados, né? Então, como óleo, filtro, uma checagem ali dos demais insumos que seria necessário naquele momento. E também seguir com um procedimento padrão, que seria posteriormente ensinado a todas as outras pessoas que trabalham ali naquele local, e seria praticamente um treinamento rápido para poder proporcionar essa padronização, reduzindo então nesse período de tempo alguns gargalos que aconteciam antes e eliminando o tempo de espera adicional. Gestão visual e indicadores. Nós concluímos que os seguintes KPIs deveriam ser aplicados e monitorados de tempo em tempo. O primeiro é o tempo médio de atendimento, para poder analisar o que está funcionando e o que não está, e se não está funcionando, identificar em qual parte do processo que a agilidade está se perdendo. Número de atendimentos por hora. Então, com essa possibilidade, a gente tem a estimativa, né, de quantos veículos que estão sendo atendidos, sobre o engajamento da equipe, se precisa de alguma melhoria em algum outro instrumento que está sendo usado, se por acaso é alguma matéria-prima que de repente está falhando, ela precisa ser revisada, e também a taxa de trabalho. Aqui nós vamos introduzir, né, o plano de ação para as oportunidades que a gente identificou. Então, o primeiro de todos é as vagas ao nível do chão. Então, foram criadas, né, 2 vagas, mas o ideal seriam 3 para poder agilizar ainda mais, né? Então, 2 a 3 vagas de manutenção ao nível do solo com rampas baixas, que nem pode ser observado aqui nas imagens. Adaptar os drenos e a proteção ambiental, né, para evitar vazamento de óleo.
Com isso também diminui o risco das pessoas que estão trabalhando e demarcar visualmente as vagas. Que nem é mostrado na foto, a gente optou com uma sinalização amarela, bem visível, bem fácil de identificar. E como resultado esperado, a gente deduziu a redução de 8 a 10 minutos por atendimento, só com a aplicação das vagas, né? A gente também definiu que seria importante a reorganização do layout. Então, o fluxo atual da oficina era uma linha que um carro ia para um lado, outro ia para o outro. As pessoas viviam se trombando, então não tinha um fluxo muito inteligente, muito estratégico. A nossa ideia era uma linha de fluxo onde o cliente entrava por um lado. O processo de atendimento dele fazia com que o carro não precisasse ficar atravessando de um lado para o outro da oficina, e a área em que o carro era disponibilizado depois já era a área de saída. Então, isso otimizaria muito a quantidade de veículos e pessoas que estariam andando por lá e ficaria visualmente mais organizado também. A gente também definiu que seria importante aproximar o carrinho de ferramenta aos pontos de atendimento, então já teria ali tudo que a pessoa precisaria à sua disposição em minutos de distância, muito breve, né? Ao invés dele precisar sair, ir lá no estoque para poder pegar, daí organizar e aí começar o seu atendimento. Então, com isso a gente posicionaria o estoque também de óleo em um local estratégico. E como resultado esperado, a gente teria a redução da movimentação e uma maior produtividade, gerando também um ambiente mais seguro. Outra oportunidade também, e outro plano de ação para a oportunidade, seria elevar a capacidade do processo, transformando o atendimento em um atendimento paralelo. Então, enquanto um operador já está fazendo aquilo lá, já está agindo numa parte, o outro já tá se preparando para concluir a próxima tarefa o mais rápido possível. Então, ao invés de atender 2 a 3 carros por hora, a gente passaria a conseguir atender 5 a 6 carros por hora. Também teria a padronização, né, e checklists. Então, teria o POP da troca de óleo. Também teria a padronização das ferramentas e os locais que seriam posicionados, e também seria crucial aplicar o 5S nas áreas de atendimento, deixando tudo o mais visual possível, mais organizado, o mais limpo, para aumentar o engajamento da equipe e a produtividade nas ações. Como resultado, a gente teria maior organização e agilidade. Também seria importante o treinamento da equipe com o trabalho paralisado, que já foi citado anteriormente, e também impulsionando a importância do fluxo contínuo, identificando também os desperdícios que estariam ocorrendo nos processos. Identificando os desperdícios, a gente conseguiria também elaborar planos de ação para mitigar e gerar ainda mais produtividade. E como resultado, a gente teria uma maior velocidade durante o processo e a redução dos desperdícios. Aqui temos agora o nosso VSM Estado Futuro, de como ficou após as melhorias realizadas. Como podemos ver aqui, do mecânico, o cliente chega, não será mais necessário o mecânico ir até o cliente e pegar o carro dele para manobrar no elevador. No caso agora, o cliente chega e já é atendido já imediatamente, porque como a gente não tem mais o mecânico usando a mão de obra dele para fazer manobras no carro em cima do elevador, ele já tem mais facilidade de atendimento quanto à vaga no solo, que como fala no segundo tópico, estacionamento do veículo na vaga solo. O próprio cliente consegue já estacionar seu carro na vaga sinalizada. Contudo, o mecânico chega até o cliente, orienta o cliente ali a estacionar sobre a vaga solo, que não deve ser fácil, né? Deve ser difícil ali para quem não tem o jeito de fazer ali para o cliente, é uma coisa nova, vai ser difícil. Então ali o mecânico orienta o cliente até
estacionamento para poder fazer a troca de óleo. Ali, o cliente não precisa nem sair do carro, o mecânico já entra abaixo do solo e realiza a troca de óleo ali mais rápido. Como já não temos ali o tempo ciclo de ele subir o elevador, tirar o filtro, tirar o óleo, ali já é mais fácil, porque esse tempo ciclo do elevador já tirou todo esse tempo. Aí após a troca de óleo temos ali a remoção do carro da vaga e finalização. Após concluída a troca, outro operador retira o carro da vaga e direciona para o local de veículos finalizados. Assim já ali tendo mais tempo no seu lead time, ali realizar a troca de óleo mais rápido. Assim já conseguindo atender outros clientes ali e gerando mais trocas e mais lucro. Pagamento e liberação do cliente. Após o pagamento, o cliente retira seu carro no local de fácil acesso, a saída. Temos ali um tempo ciclo de 3 minutos, que juntando todos esses tempos após as melhorias feitas, o lead time foi de 60 minutos para 25 a 38 minutos. Já temos aí um ganho significativo sobre a melhoria feita e o lead time do processo de troca de óleo. Aqui os resultados obtidos e feedback dos clientes. Redução no lead time, antes 28 a 40 minutos por veículo, depois 14 a 20 minutos por veículo. Eliminação da manobra, antes 2 a 3 carros, depois 5 a 6 carros. Como foi dito, a manobra do colaborador mecânico não fazer mais o levantamento, a manobra no elevador, já tiramos aí um tempo que podemos adicionar no processo para que ali sejam mais carros atendidos dentro desse tempo que foi melhorado. A descrição, tempo total, antes 60 minutos, depois da melhoria foram 25 minutos, resultado de 58%. A espera inicial antes era de 10 minutos, agora é 2 minutos, atendimento ali de imediato. Comparado 10 minutos a 8 minutos ali, o cliente tem um atendimento bem mais rápido, ainda mais prazeroso para o cliente. Busca de materiais, ali com o POP de ferramentas perto do operador, antes de 8 minutos, ali temos agora 2 minutos. Com o estoque organizado, ele consegue trabalhar mais rápido. Retrabalhos frequentes, antes eram frequentes, e depois da melhoria foram raros, por conta da padronização dos processos. Tivemos ali menos retrabalhos. A satisfação do cliente, antes era moderada, depois da melhoria ficou alta, porque ali com as melhorias ficaram mais satisfatórios para o cliente ali, com o seu lead time mais rápido para a troca de óleo. E obrigado pela atenção. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Depende de quando você ver esse vídeo. Nós somos o grupo formado por Aécio Borges, Fernando Moder, Luiz Souza e Vitor Santos. E este trabalho faz parte do projeto Integrador 6 do curso de Logística na FATEC Sorocaba no 6º semestre. O tema do nosso projeto é a aplicação do mapeamento do fluxo de valor na empresa Alquimia do Aécio. O VSM é uma ferramenta fundamental do Lean Manufacturing, pois permite visualizar todo o fluxo produtivo de forma sistêmica, identificando claramente onde há atividades que agregam valor e onde existem desperdícios. Nosso objetivo foi analisar o processo produtivo real da empresa, mapear o estado atual, identificar gargalos e desperdícios e propor melhorias que resultassem em um fluxo mais eficiente, sem perder a característica artesanal do produto. Slide 2. Introdução à empresa. A empresa analisada, a Alquimia do Aécio, é uma pequena produção artesanal de perfumes que trabalha com foco total na qualidade e no cuidado com o produto final. Cada lote produzido contém apenas 5 frascos, o que permite maior controle sobre a fragrância.
e fixação e o acabamento. No entanto, pode se tratar de um processo artesanal. Praticamente todas as etapas são realizadas manualmente. Isso gera variações significativas no tempo de execução das operações e favorece o acúmulo de estoques internos, principalmente entre as etapas de processamento e de espera, aumentando consideravelmente o lead time total do produto. Slide 3. Principais problemas observados. A partir da observação direta do processo e da construção do VSM do estado atual, identificamos 3 problemas principais. O primeiro é a metodologia sem padronização, já que não existe um procedimento documentado para a fabricação das fragrâncias, fazendo com que cada operador execute as atividades de maneira diferente. O segundo problema é a falta de organização dos materiais, que ficam espalhados em diversos locais, aumentando o tempo de setup e caracterizando o desperdício por movimentação. E o terceiro ponto, por final, é o excesso de movimentos manuais, aliado à falta de equipamentos adequados, o que gera alta variabilidade nas medições dos líquidos e aumenta o risco de erros, retrabalhos e desperdícios. Quarta parte, separação dos materiais. O fluxo do processo produtivo se inicia com a separação dos materiais necessários para a produção, como essência, base, fixador, frascos e tampas. Essa etapa leva em média cerca de 5 minutos por lote. Apesar de parecer simples, identificamos que os materiais são armazenados sem uma organização sistemática ou local definido. Com isso, o operador precisa se deslocar várias vezes para encontrar os itens, o que aumenta o tempo de ciclo e gera desperdício, logo na primeira etapa do processo. Slide 5. Preparar a base e selecionar essências. Após a separação dos materiais, ocorre a preparação da base do perfume, que consiste na mistura de 30 ml de galoxoide com 1 litro de base. Essa etapa leva aproximadamente 3 minutos e não gera tempo de espera, porém apresenta variabilidade, pois depende do cuidado do operador na medição. Em seguida, é realizada a seleção das essências, onde se define se o lote será composto por uma única fragrância ou por até 5 fragrâncias diferentes. Essa decisão leva cerca de 2 minutos e influencia diretamente o tempo total do processo, já que maior variedade tende a aumentar o tempo de medição e aplicação das essências. Parte 6. Medir e aplicar a essência. Nessa etapa, a essência é medida e aplicada nos frascos, sendo utilizado 30 ml por frasco. O tempo médio dessa operação é de aproximadamente 4 minutos por frasco, totalizando cerca de 20 minutos para um lote de 5 frascos. Esse é um dos principais gargalos do processo. Pode ser uma atividade totalmente manual, a risco de derramamento, imprecisão na dosagem e variação entre frascos, o que impacta diretamente tanto a qualidade do produto quanto o tempo de ciclo. Parte 7. Completar com base, fechar e agitar. Após a aplicação da essência, os frascos são completados com a base e fechados. Essa etapa leva cerca de 1 minuto por frasco, totalizando 5 minutos por lote. Em seguida, ocorre a etapa de agitação, que tem como objetivo garantir a homogeneização da mistura entre essência e base. Essa agitação é feita manualmente e leva cerca de 2 minutos por frasco, totalizando aproximadamente 10 minutos por lote. Essas duas etapas exigem esforço físico do operador e apresentam alta variabilidade, caracterizando o desperdício por processamento excessivo. Parte 8. Descanso e maceração. Após a agitação, o perfume por um período inicial de descanso para a evaporação do álcool, com tempo de espera de aproximadamente 30 minutos. Em seguida, os frascos são fechados e iniciam a etapa de maceração, que dura cerca de 15 dias. Essa etapa é fundamental para a qualidade do perfume, pois permite a integração dos componentes e o amadurecimento da fragrância. No entanto, do ponto de vista do Lean,
Essa fase representa um longo tempo de espera, que impacta diretamente o lead time total do processo. Parte 9. Envase final. A última etapa do processo é o envase final, onde o perfume é colocado no frasco definitivo com válvula spray. Essa operação leva cerca de 3 minutos por frasco, totalizando aproximadamente 15 minutos por lote. Identificamos que essa etapa também carece de padronização, tanto na organização dos materiais quanto na sequência das atividades. Isso gera movimentos desnecessários, aumento do tempo de ciclo e perda de eficiência, mesmo sendo uma das etapas finais do processo. Bom, então chegamos no fluxograma VSM do estado atual, com base nos dados que foram obtidos, né? Aqui o VSM fluxograma, ele depende desde o pedido do cliente, passando pelo PCP, fornecedor. Então, nós analisamos os processos nos quais nos foi, obtidos, e podemos assim analisar e colocar explosões Kaizen, que são os problemas analisados durante o fluxograma. Com essa análise feita, o VSM do estado atual revela um lead time total de 20,5 dias, com um tempo de processamento efetivo, tempo de valor agregado, de apenas 86 minutos. A eficiência do fluxo do processo é baixíssima, representando 0,28%, indicando que grande maioria do processo é consumida por espera ou desperdício. As explosões Kaizen sinalizam 6 principais pontos a serem melhorados, que são justamente os desperdícios que foram abordados, como a falta de organização na separação dos componentes, o movimento manual para dosar e aplicar essências, o movimento manual para completar com base e fechar o frasco, o movimento manual para agitação da mistura, o tempo longo de maceração, que são de 15 dias, a falta de padronização na ênfase final e embalagem. E nós nos propomos a focar na otimização desses pontos. É possível reduzir drasticamente o lead time e aumentar o PCE. Bom, as oportunidades de melhoria, na falta de organização, a etapa de separação dos componentes, muitas vezes vista como trivial, representa grande obstáculo no fluxo de valor, analisado na produção dos produtos. A desorganização evidente, a ausência de um lugar certo para frascos, válvulas, essências, rótulos, obrigava o operador a gastar muito tempo procurando o material correto, elevando o tempo de seleção para cerca de 5 minutos por ciclo. Essa busca constante é um desperdício claro, diminuindo a agilidade de processo e exigindo um esforço desnecessário da equipe. Para resolver este problema de forma simples e eficaz, foi implantada uma solução de baixo custo. Adquirimos pequenas prateleiras de plástico e definição de endereço fixo para cada item, similar à organização de supermercado, onde cada produto tem o seu local. Essa padronização visual e física transformou a rotina. O tempo de separação caiu de 5 minutos para apenas 2 minutos, uma redução de 60% no tempo do seu fluxo. Método não padronizado para medir e aplicar a essência nos frascos. Outro ponto crucial identificamos na produção era a etapa de medição e aplicação de essências nos frascos. Antes da intervenção, o método utilizado era impreciso e demorado. Provavelmente envolvia a dosagem manual e subjetiva, levando à variação na quantidade de essência aplicada e, consequentemente, a um alto tempo de ciclo. A falta de padronização e risco de desperdício ou variação na formulação faziam com que essa etapa consumisse aproximadamente 20 minutos por lote de frascos. Esse tempo excessivamente longo, que além de impactar no lead time, aumentava a chance de erros humanos e necessidade de retrabalho ou descarte. A solução para esse gargalo foi técnica e simples: a aquisição e o uso de uma pipeta graduada padronizada. Esse instrumento permite a medição volumétrica exata da essência, eliminando a subjetividade da dosagem manual e garantindo que a quantidade correta seja aplicada em cada frasco. Com a introdução da pipeta graduada,
a equipe não apenas ganhou em precisão, mas também em velocidade. O processo de medir e aplicar a essência foi drasticamente reduzido de 20 minutos para apenas 3 minutos. Essa redução de essência de tempo foi uma melhora de mais de 85%, que demonstra que uma ferramenta de medição adequada é fundamental para transformar um processo lento e variável em uma operação rápida, precisa e controlada. Ainda no plano de ação, partimos para a parte de movimento manual para completar com base e fechar o frasco. A etapa final de completar o frasco com base e em seguida fechar a embalagem era realizada de forma totalmente manual, representando o último grande ponto de ineficiência no processo. O movimento manual para dosar a base era lento, suscetível a derramamentos e variação de volume, e o subsequente fechamento exigia esforço e tempo. Essa execução puramente manual consumia cerca de 5 minutos por ciclo de produto, gerando fadiga no operador e lentidão no fluxo de produto. Bom, agora iniciaremos sobre as oportunidades de melhorias na falta de organização dos materiais. Nesse slide, começamos a apresentar as oportunidades de melhorias identificadas a partir do mapeamento do fluxo de valor do estado atual. A primeira grande oportunidade está relacionada à falta de organização dos materiais na etapa inicial de separação dos componentes. Durante o mapeamento, foi possível observar que frascos, válvulas, essências, rótulos e demais insumos não possuíam locais fixos ou padronizados. Cada vez que o operador iniciava um novo lote, ele precisava procurar os materiais em diferentes pontos do ambiente produtivo. Esse cenário gerava um aumento significativo no tempo de ciclo da atividade, que chegava a aproximadamente 5 minutos apenas para separar os componentes. Do ponto de vista do Lean Manufacturing, essa situação caracteriza claramente desperdícios por movimentação desnecessária e também pela espera, já que o operador não agrega valor ao produto durante esse tempo. Além disso, a desorganização aumentava a probabilidade de erros, como uso de materiais incorretos ou esquecimento de algum item, onde isso tem um impacto negativamente o fluxo produtivo como um todo. Partindo para o plano de ação na organização e na padronização dos materiais, para atacar o problema de uma forma prática e eficiente, foi definido um plano de ação com foco em organização, padronização e controle visual. A solução adotada foi de baixo custo e de fácil implementação. A aquisição de pequenas prateleiras de plástico e a definição de endereço fixo para cada material utilizado no processo produtivo. Essa abordagem segue princípios do 5S e do Lean Manufacturing, onde cada item possui um local definido, facilitando o acesso e reduzindo movimentos desnecessários. Com os materiais organizados de forma visual e padronizada, o operador passou a localizar rapidamente todos os componentes antes de iniciar a produção. Como resultado direto dessa melhoria, o tempo de separação caiu de aproximadamente 5 para 2 minutos por lote, representando uma redução de cerca de 60%. Além do ganho de tempo, essa padronização trouxe maior previsibilidade ao processo, melhorou a ergonomia do operador e contribuiu para um ambiente de trabalho mais limpo, organizado e eficiente. Partindo para a oportunidade de melhoria na medição e aplicação da essência, a próxima oportunidade de melhoria identificada está relacionada à etapa de medição e aplicação da essência nos frascos, considerada um dos principais gargalos do processo. Antes da implementação das melhorias, essa etapa era realizada de forma totalmente manual e sem padronização. A quantidade de essência aplicada dependia exclusivamente da percepção do operador, o que gerava variações entre os frascos. Essa falta de padronização resultava não apenas em um tempo elevado de operação, cerca de 20 minutos por lote, mas também em riscos significativos de desperdício, retrabalho e inconsistência na fragrância final. Do ponto de vista do VSM, essa etapa concentrava um grande quantidade de tempo de processamento sem agregação direta de valor proporcional, além de apresentar alta variabilidade, o que prejudicava a estabilidade do fluxo produtivo. Para o nosso plano de ação na padronização da medição da essência, para eliminar esse gargalo e reduzir a variabilidade no processo,
O plano de ação definido foi a padronização da medição da essência. Por meio da utilização de uma pipeta graduada, a pipeta ela permite uma medição volumétrica precisa e repetível, garantindo que todos os frascos recebam exatamente a mesma quantidade de essência. Com a introdução dessa ferramenta simples, porém extremamente eficaz, foi possível eliminar a subjetividade da medição manual e reduzir drasticamente o risco de erros e desperdícios. Em termos de desempenho, o tempo dessa etapa caiu de aproximadamente 20 minutos para 3 minutos por lote, o que representa uma melhoria superior a 85% no tempo de ciclo, além do ganho expressivo de produtividade. Essa ação aumentou significativamente a confiabilidade do processo, melhorou a padronização da fragrância e contribuiu para a entrega de um produto final com qualidade mais consistente, aliando eficiência operacional e valor para o cliente. Bem, agora eu vou falar sobre o VSM do estado futuro, que conforme o Luiz e o Fernando falaram as oportunidades de melhoria, agora a gente vai aplicá-los e ver o quanto de melhoria vai trazer. Esse aqui foi o nosso mapa do nosso fluxograma do estado futuro. E ficou basicamente assim, a separação dos componentes, o tempo de ciclo foi reduzido de 5 minutos para 2 minutos, graças à organização e à padronização, que o Luiz falou, com um endereço fixo. A aplicação da essência, o tempo de ciclo passou de 20 minutos para 3 minutos, com a introdução da pipeta graduada, devido a ser mais prático, ter menos erros humanos. Completar com base e fechar, o tempo de ciclo foi reduzido de 5 para 2 minutos, devido à aquisição de uma dosadora mecânica que reduz as falhas, diminui o número de produtos derramados. A agitação, o tempo de ciclo foi reduzido de 10 minutos para 5 segundos, com o uso de um agitador mecânico. Só fazendo um adendo aqui nessa parte, que como pode ser usada cinco negócios diferentes, então esses 5 segundos não seriam refletidos, pois teria que trocar o material, fazer uma limpeza, uma higienização e aí colocar o material de novo. Ou seja, seria quase 1 minuto para fazer todo esse processo de troca e limpeza. Agora, se for fazer 5 produtos iguais, aí poderia colocar tudo de uma só vez e aí viraria 5 segundos. A maceração, o tempo de espera foi reduzido de 15 para 10 dias, baseado na análise experimental e na necessidade real, que foi feito através do calor, que fez essa diminuição de 5 dias. O envase final da embalagem, o tempo de ciclo foi reduzido de 15 para 10 minutos pela padronização e organização dos itens, conforme a aquisição dos kits, que foi falado anteriormente. O mapeamento do estado futuro, ele reflete um sucesso das explosões Kaizens demonstradas e demonstrou um aumento significativo na eficiência. O lead time foi diminuindo de 20 dias para 10 dias aproximadamente, que é uma melhoria quase de 50%. O tempo do processamento efetivo foi reduzido de 86 minutos para 37, o que aumentou a eficiência do fluxo de processamento, subiu para 0,25, e isso indica que ainda há margens para melhoria e redução no tempo. Agora vamos falar dos resultados encontrados. O resultado encontrado na aplicação prática do VSM na alquimia do OAS observou uma melhora total no processo. O processo ele exigia 1 hora por cada lote e agora passou para 34 minutos aproximadamente, uma redução de 42,5% desse tempo. Essa diminuição ocorreu principalmente devido à padronização das etapas, separação do material e redução nos movimentos mecânicos, e além de eliminar movimentações desnecessárias.
A respeito do lead time, o estado atual apresentava 23,06 dias, enquanto no estado futuro reduziu para 17,04 dias, que melhorou 6 dias, que é aproximadamente 26%. Essa redução foi principalmente causada por causa da diminuição do tempo de maceração, que passou de 15 para 10 dias. Agora o takt time, que é o quanto que o cliente precisa, o quanto que a empresa produz, a demanda diária é de 4 frascos, ou seja, 180 minutos. E o takt time permaneceu em 180 minutos. Isso demonstra que a empresa possui capacidade operacional muito superior do que exige ao cliente. Ao avaliar o valor agregado incluso, ou seja, considerando a maceração como parte essencial do processo químico, o estado atual apresentava aproximadamente 65,3% das atividades. No estado futuro, ele foi reduzido para 58,9%. Apesar do percentual ter reduzido, é natural essa diminuição, pois o lead time total diminui da forma mais significativa do que o tempo de atividades classificadas como valor agregado, o que matematicamente reduz a proporção, mas melhora o fluxo de maneira muito mais útil para o cliente. Essas foram nossas principais referências e agradecemos a atenção de todos aqui na apresentação desse trabalho. Olá pessoal, sou Daiane Laurindo, estudante do curso de Logística da FATEC Sorocaba. Junto com a minha colega de curso, Giovana Cavalcante, iremos apresentar para vocês o nosso projeto de PIN. O projeto foi desenvolvido sobre uma sorveteria, a Pote de Neve. A Pote de Neve é uma fabricante dedicada à produção de sorvetes artesanais premium, desenvolvida com foco em qualidade, sabor e sustentabilidade. A empresa busca aprimorar continuamente o processo produtivo, adotando práticas modernas de gestão industrial para aumentar a eficiência operacional, reduzindo o desperdício sem abrir mão da excelência do produto final. Este projeto tem como objetivo aplicar os conceitos de Learning Manufacturing e da melhoria contínua, o Kaizen, para otimizar o fluxo de produção da Pote de Neve, identificando gargalos, eliminando desperdícios e aprimorando o desempenho geral da linha de produção. Ao longo do estudo serão apresentados panoramas da empresa, as ferramentas utilizadas na gestão de processo, o diagnóstico atual da produção, as oportunidades de melhoria e resultados esperados com as mudanças propostas, sempre alinhando o compromisso da marca com a sustentabilidade e inovação e qualidade. Conheça um pouco mais sobre a Pote de Neve. A empresa foi inaugurada em 2020. A Pote de Neve é inaugurada com o projeto de produzir sorvetes artesanais com ingredientes naturais e um processo sustentável. Em 2021, expansão do local. A marca ganha reconhecimento na cidade de Campos do Jordão, ampliando a produção e conquistando novos pontos de venda. Em 2022, realizou-se um planejamento estratégico. A empresa revisa seus processos internos e investe em novas tecnologias para melhorar o controle de qualidade e reduzir desperdícios. Em 2023, aplicação do sistema Learning. São aplicadas ferramentas, sistema Learning Manufacturing, como o VSM e o 5S, com foco em eficiência e organização do ambiente de trabalho. Em 2025, o estado atual consolida-se no mercado regional. A Pote de Neve busca expandir a sua distribuição para todo o estado de São Paulo, mantendo o compromisso com a qualidade e a sustentabilidade. Missão, visão e valores. Missão: produzir sorvetes artesanais de alta qualidade, valorizando ingredientes naturais e processos sustentáveis,
com foco sabor, eficiência e respeito ao meio ambiente. Visão: ser referência nacional na produção de sorvetes artesanais sustentáveis, reconhecida pela excelência, inovação, compromisso com a melhoria contínua. Valores: sustentabilidade, produzir de forma responsável com o mínimo impacto ambiental. Inovação, buscar constantemente novas ideias para aprimorar produtos e processos. Qualidade e ética, garantir transparência, respeito e excelência em cada etapa. Valorização humana, reconhecer o papel das pessoas como coração da produção. Melhoria contínua, o Kaizen, evoluir todos os dias um passo de cada vez. Olá, me chamo Giovana e irei falar agora sobre a estrutura operacional da Pote de Neve, que está dividida nas seguintes etapas: recebimentos de insumos, preparo e pasteurização das caldas, maturação, batimento e aeração, envase e rotulagem, hardening, que é o congelamento rápido dos produtos, e por fim armazenamento e expedição. O recebimento e armazenamento dos ingredientes é responsável pela entrada, conferência e conservação das matérias-primas, garantindo assim que frutas, leite e os insumos em geral sejam mantidos em condições ideais até o uso na produção. Preparo e pasteurização. Setor destinado ao preparo das caldas base, onde os ingredientes são misturados e passam pelo processo de pasteurização para garantir a segurança alimentar e a qualidade do produto em si. Maturação e batimento. Nesta etapa, as caldas descansam em tanques refrigerados para atingir o ponto ideal da textura da massa. Em seguida, passam pelo batimento, onde o ar é incorporado, garantindo assim a cremosidade característica dos produtos da Pote de Neve. Envase e armazenamento final. É responsável pela embalagem e rotulagem e congelamento dos sorvetes prontos. Os produtos são armazenados em câmaras frias controladas, preservando sabor, textura e segurança do produto até a distribuição final. Controle de qualidade. Setor voltado à análise de amostras, verificação de temperatura, higienização e padronização dos processos, assegurando que cada pote siga o padrão de excelência da própria marca. Escritório administrativo e logístico. Área responsável pela gestão de vendas, controle de estoque, planejamento da produção e distribuição, garantindo assim que os produtos cheguem ao mercado de forma ágil e eficiente. Mapeamento de fluxo de valor, ou seja, o VSM do estado atual, nos mostrou que grande parte do tempo de produção era desperdiçado por causa de esperas entre alguns processos, e também a falta de padronização. Como podemos ver, o expediente operacional, o turno de trabalho, era de um turno de 8 horas por dia, carga horária diária era de 8 horas por dia, intervalos eram 2 pausas de 15 minutos e a frequência de trabalho era de 22 dias úteis no mês. Fornecimentos de insumos. Os fornecedores. A gente optou por produtores locais de leite, creme de leite, derivados frescos, produtores regionais de frutas frescas, distribuidores industriais de açúcar, estabilizantes e essências, etc., fornecedores de embalagens artesanais e biodegradáveis e parceiro de logísticas refrigerada, transporte para os insumos sensíveis. O volume médio mensal recebido era de 1.500 litros de leite fresco, 450 kg de creme de leite e derivados, 900 kg de açúcar, 700 kg de frutas frescas, 300 kg de mixings, como chocolates, castanhas, recheios, etc., e 2.200 potes biodegradáveis e tampas. O processo de produção do estado atual ficou dividido da seguinte maneira: recebimento e conferência dos ingredientes, em torno de 20 minutos. Preparo e mistura das caldas, 20 minutos. Pasteurização mais resfriamento inicial, 60 minutos. E
equivalente a 1 hora. Maturação, que é o descanso no tanque, 480 minutos, equivalente a 8 horas. Batimento e aeração, que é a produção em si do sorvete, 8 minutos. Envase manual e rotulagem, em torno de 30 minutos. Congelamento final, em torno de 720 minutos, cerca de 12 horas. E, por fim, controle de qualidade e liberação do lote, por volta de 20 minutos. Os tempos totais estimados foram: tempo de produção de processamento total, 7 horas e 23 minutos, que são a soma de todas as etapas produtivas. Tempo de espera, estoque, movimentação, em torno de 10 horas. Lead time total sendo de 22 horas a 25 horas, mais ou menos 3 dias úteis. Tempo de valor agregado, 10%, e o tempo sem o valor agregado, 90%. Resumidamente, os principais pontos que apresentavam problemas são recebimento, que atrasava o início do dia, mistura e pasteurização, muito dependente dos operadores, maturação, que foi o maior gargalo por conta do tempo de espera, cerca de 4 horas, batimento, apenas um equipamento, o que ocasionava o aumento da fila de espera, envase manual, o que também deixava o processo mais lento ainda, e um hardening, cerca de 3 horas em freezer comum. Vocês o VSM do estado atual. Ele começa com uma programação semanal. Adotado sistema de medição digital e padronização de receitas com ficha técnica, preparo da calda. Na sequência vem a maturação, substituindo tanques por modelos de refrigerador com trocador de placas, reduzindo o tempo pela metade. Dando sequência ao batimento e adição de mix. Padronizar o tempo, batimento, preparação de mix com antecipação. Envase e regulagem manual. Adquirir envase semiautomático para produzir o tempo e a melhora padrão. Na sequência vem o congelamento final. Freezer para congelamento rápido e uniforme. Após armazenagem e expedição. Implementar sistema simples do PCP, Programa Semanal de Produção. Na sequência, a distribuição. Clientes, pedidos de compra semanal novamente, ele passa pelo PCP. Pedidos de compra semanais, o PCP passa para os fornecedores. Os fornecedores eles têm um prazo de 7 dias para entrega. Ocorre o recebimento, a conferência dos ingredientes de 30 minutos cada etapa. Conferência dos lotes de 10 litros que conseguem produzir 20 potes de 500 ml. Oportunidade de melhorias. Relançamentos do processo. Oportunidade de melhorias. Relançamentos do processo. Rebalanceamento do processo. Ajuste de tarefas entre etapas para evitar gargalos principais no congelamento e na maturação, deixando o fluxo mais rápido e nivelado. Etapa 2. Redução de estoques com o Kanban. Utilizar um sistema puxado para repor ingredientes e embalagens apenas quando necessários, evitando excesso de estoque e desperdício. Etapa 3. Melhoria na integração entre os setores. Fortalecer a comunicação entre o PCP, produção, almoxerifado e expedição, garantindo todos sigam o mesmo ritmo e programação. Etapa 4. O painel de padronização e treinamento. Criar padronização clara
para cada etapa e treinamento. A equipe: seguir os mesmos procedimentos, aumentando a qualidade, diminuindo erros e uma caixa exibida abaixo de cada processo, com oportunidades de toque para adicionar anotações para uma possível dica de melhoria em cada etapa. Desenvolvemos o mapeamento do fluxo de valor do estado futuro. A empresa Pote de Neve produz sorvetes com um único turno de 8 horas por dia, com a carga horária de 8 horas, 2 intervalos, pausas de 15 minutos, frequência de trabalho 22 dias no mês. O fornecimento dos insumos. Fornecedores, parceiros fixos com produtores locais, Fornecimento de insumos. Fornecedores, parcerias fixas com produtores locais, contratos de abastecimento contínuo. Fornecedores preparados para kits pré-fracionados. Distribuidores com entregas programadas 3 vezes por semana. Operadores logísticos refrigerados com rotas fixas. Volume médio mantido, mas agora fracionado por entrega. Insumos: 1,5 litros, 1.500 litros de leite fresco por mês, entrega em lotes semanais. 450 kg de creme de leite e derivados, recebimento fracionado. 900 kg de açúcar e insumos secos, estoque de segurança reduzido de 7 dias para 2 dias. 700 gramas de frutas frescas, entregas sincronizadas e previsão da produção. 30 kg de mix, reposição via Kanban, estoque mínimo definido. 2.200 unidades de pote biodegradáveis, abastecimento sob medida. O processo de produção do estado atual. Recebimento e conferência padronizada em 20 minutos cada processo. Preparo e mistura da calda em 12 minutos. Pasteurização e resfriamento em 20 minutos. Maturação e descanso em tanque refrigerado 2 horas. Batimento e areação. Produção do sorvete 5 minutos. Envase semiautomático e regulagem 16 minutos. Armazenamento e congelamento final 1 hora. Controle de qualidade e liberação dos lotes em 10 minutos. Tempo total estimado. Total do processo 4 horas e 43 minutos. Tempo de espera, estoque e movimentação 2 horas e 30 minutos. Lead time total 7 horas e 20 minutos. Tempo de valor agregado 41%. Tempo sem valor agregado 59%. Bom, agora irei explicar um pouco sobre o mapeamento do VSM no estado futuro da empresa. O cliente agora vai realizar o pedido de compra diário. O PCP realizará, através da ferramenta Kanban de reposição, compra fornecedor. O fornecedor irá fazer a entrega dos pedidos 3 vezes por semana. O recebimento e conferência dos ingredientes levará em torno de 20 minutos, mais 5 minutos de espera antes de entrar no processo de produção. O preparo da calda levará a partir de agora 50 minutos por lote, mais 10 minutos de espera. A maturação, cerca de 2 horas, com 10 minutos de espera. Para a próxima etapa,
O batimento e a adição dos mixings levará em torno de 13 minutos por lote, mais 5 minutos de espera. O envase e rotulagem, que antes era manual, agora será através de máquinas, ou seja, ficará semiautomático, levará em torno de 16 minutos por lote, mais 5 minutos de espera. O hardening, que antes era feito através de um freezer comum, levava em torno de 2, 3 ou até mesmo 4 horas de espera. Agora é feito feito por um freezer, por um blast freezer, que é um freezer bem mais rápido e bem mais potente, o que faz que os produtos cheguem ao ponto ideal, né, para venda e consumo muito mais rápido, levando em torno assim de 1 hora de congelamento, mais 10 minutos de espera. O armazenamento e expedição levam agora a partir de 4 horas, totalizando assim um lead time total de 7 horas e o tempo de processo total de 14,3 minutos para até a distribuição. E o PCP tem o processo de programação diária, mais a ferramenta Kanban. Os resultados esperados nos processos produtivos da fábrica pós aplicação do VSM são maior produtividade, onde a produção fica mais rápida e organizada, permitindo fazer mais sorvetes no mesmo tempo e sem aumentar o custo do dia a dia. Redução de custos, com menos desperdícios, menos estoque parado e um controle melhor dos insumos. O dinheiro passa a ser usado de forma muito mais eficiente. Agilidade de entrega, onde o tempo total para finalizar cada lote diminui, o que facilita repor produtos, atender pedidos com mais rapidez e evitar atrasos. E também um alinhamento com o Lean. Os processos ficam mais padronizados, mais visuais e mais organizados, criando assim uma rotina mais prática, mais sustentável e mais focada em melhoria contínua, garantindo assim sempre a qualidade do produto e a satisfação do nosso cliente. Com isso, a empresa mantém o toque artesanal, mantendo a qualidade do produto, mas com um estrutura operacional muito mais rápida e eficiente. Com isso, nós ficamos por aqui e agradecemos pela sua atenção.